Bom, mas vamos entrar então no tema da live de hoje. Como o árabe pode contribuir no seu currículo, na sua carreira, na sua vida profissional? Como eu vou trazer esse tema para você? Eu vou trazer esse tema para você, não é opinando, achismo, nada disso. Eu vou dizer como que aconteceu comigo. Vocês conhecem aquela expressão, atirei no que vi e acertei no que não vi? Conhece essa expressão? Atirei no que vi, acertei no que não vi. Normalmente a gente usa essa expressão quando a gente fala que, olha, eu fui para fazer uma coisa, putz, mas acabou que outra coisa bem melhor aconteceu, só porque eu fui naquilo. E foi isso que aconteceu comigo. O que eu fiz para poder aprender o árabe, o que ensejou, o que me motivou de início a aprender o árabe, eu não vou negar, eu não vou mentir para vocês, foi a minha ascendência na língua árabe. Eu fui uma criança que cresceu num ambiente, por parte de mãe, um ambiente em que os meus avós, embora fossem analfabetos, eles só falavam o árabe, não escreviam, não liam, não escreviam, mas eles só falavam o árabe. Um árabe de aldeia, o árabe mais precisamente falado em Sueida, na Síria. Na Síria, foram imigrantes naquele entreguerras, em 1926, até hoje eu tenho o passaporte deles, carimbado pela Polícia Federal, chegaram ao Rio de Janeiro, né? Vieram em navios separados, é uma história muito bonita, onde eu posso contar. E eles eram analfabetos, mas eu cresci naquele ambiente, eles tiveram filhos, né? E aí, uma delas, minha mãe, ela faleceu faz um ano, de Covid. Então, minha mãe casou com um brasileiro, meu paizinho também, e eles dois tiveram 3 filhos, eu sou a caçula. Nós somos netos, né? Então eu sou neta e cresci indo na casa da minha avó, a gente ouvia aquele... Eu não entendia nada de nada. E a gente, você sabe, né? Você que é brasileiro, brasileira, vocês sabem bem quantos amigos vocês têm com sobrenome árabe e não falam nada, absolutamente nada de árabe. Há muitos por aí. Na minha própria família, ninguém liga. Poucos ligam, poucos. Mas assim, ou ligam, gostam, acham interessante, mas acham algo assim muito distante, meio que nada a ver. Eu, por algum motivo, não sei se foi espiritual, não sei se foi curiosidade, não sei o que foi. Quando eu era adolescente e estava já concluindo a minha primeira graduação, eu fiz matemática na UFRJ, eu comecei a pensar assim, poxa, eu queria tanto aprender essa língua, eu tenho sangue árabe, eu já fui árabe um dia, né? Eu tenho ascendência, eu queria aprender a língua. E aí, na matemática, lá no Instituto de Matemática na UFRJ, que fica na Ilha do Fundão, é bem próximo ao prédio da Faculdade de Letras, que é perto da reitoria. Quem conhece a UFRJ sabe bem. E nas horas vagas eu ia lá para assistir Árabe 1, Árabe 2, eventualmente já me inscrevi em eletiva da matemática, puxei na Faculdade de Letras, e aí eu fui tendo o primeiro contato com a língua árabe. Eu fazia isso, gente, jamais pensando que era no futuro. Eu tive uma carreira maravilhosa na aviação por 8 anos, aviação comercial, e depois, por falar o árabe, eu fui contratada para a aviação presidencial dos Emirados Árabes Unidos. Isso foi de 1996 até mais ou menos 2001. Ainda cheguei a retornar em férias, para cobrir férias, fui chamada em 2002. Aí depois eu parei porque novos propósitos surgiram na minha vida, entre os quais ingressar na carreira de diplomata. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que na minha carreira da aviação, o fato de eu saber árabe, que eu aprendi muito antes, né? Aprendi na Síria, foi a motivação, foi porque eu tinha esse sonho por ter a minha ascendência. Então, o que acontece? Eu atirei no que eu vi. Eu queria aprender árabe, porque eu tinha essa necessidade por amor à minha família, curiosidade dos meus antepassados. Não fosse isso, eu vou ser bem sincera com vocês, eu não sei se eu teria escolhido para estudar árabe. Eu escolhi por causa disso, tá? Então, eu fui lá e estudei árabe. Só que eu atirei nisso e o que eu acertei, gente, olha, é impressionante. Eu não sei se eu teria essa clarividência para ter estudado o árabe se eu soubesse que tudo o que aconteceu depois que eu aprendi o árabe. Pode até ser que não estava tão fluente assim, mas mesmo assim
me trouxe tantos louros. Pessoal do Instagram, pessoal do YouTube, tantos louros, tanta coisa boa que ainda está acontecendo na minha vida por causa desse idioma, que eu estou hoje aqui para falar para você que tem a ascendência, ou você que também não tem nenhuma ascendência, mas simpatiza com o mundo árabe, simpatiza com a cultura. Acreditem em mim. Explorem a língua árabe. E falo mais. Recentemente eu entrevistei o embaixador Faisal El-Rais, que foi embaixador do Kuwait no Brasil, nos idos do início da década de 90, final da década de 80, início da década de 90, por ocasião da invasão do Kuwait pelo Iraque. Vocês viram naquela entrevista que ele falou, estudem a língua e estudem não só o falado, é importante, é bom, a comunicação, estabeleceu a comunicação, cumpriu o objetivo, mas ele falou, vai além, estuda academicamente, né? Academicamente. O que ele quis dizer com isso? Quis dizer, aprenda o mínimo básico da estrutura linguística daquele idioma, que é o que eu tento passar para vocês. Você chegar ao mundo árabe ou tendo uma oportunidade de trabalho, que foi no caso da minha entrevista para a aviação, eu fui fazer uma bolsa de estudos lá na Ma'had Ta'lim al-Lugha al-Arabiyya lil Ajanib, Instituto de Língua Árabe para Estrangeiros, na Síria, bolsa de estudos. Eu consegui, fui estudar, larguei tudo no Brasil e fui lá estudar. Terminados os 2 anos, em vez de voltar para o Brasil, eu tentei arrumar um emprego para poder fixar a língua, né, e conseguir ingressar na aviação. Veja só, eu jamais imaginei ser comissária de bordo e acabou que era a oportunidade que tinha lá. Eles precisavam de uma pessoa que tinha o meu perfil e que falasse línguas. Eu falava o inglês, o português e ainda tinha um árabe intermediário na época, né? Eu tinha acabado a bolsa de estudos. E aí eu obtive a vaga, ingressei na Tayaran Al Khalij Gulf Air, que hoje é a empresa aérea do Reino do Bahrein. Naquela ocasião, era uma empresa aérea que pertencia a 4 países, 25% para cada um. Era de Bahrein, claro, Oman, Emirados Árabes Unidos e Catar. Hoje vocês sabem que os Emirados Árabes Unidos e o Catar têm suas próprias empresas aéreas, mas naquela época, gente, a gente está falando de 1993. 1993 era só a Gulf Air, era Bam 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 ali no Golfo, tá? Só tinha Gulf Air. Tayaran Al Khalij, a Tayaran Khalij, tinha o nosso uniforme tinha aquele chapéuzinho, né? Parecia um Agênio Eugênio. Eu me lembro quando paravam nos aeroportos lá na Europa e a tripulação toda assim, caminhando no aeroporto, o aeroporto parava. Parecia uma comissão de frente de escolas de samba, era bem legal, né? Eu tenho até hoje meu chapeuzinho, qualquer dia desses eu trago aí para vocês verem. Mas o que eu quero dizer? Eu fui contratada porque eu estudei para aquela entrevista os anúncios do avião. A tripulação, dar as boas-vindas aos passageiros, blá blá blá. E aí eu estudei tanto aquilo com pessoas árabes, né, que me ajudavam no vocabulário. E aí a necessidade faz você aprender aquilo de qualquer forma. Bom, passado 4 anos, eles precisariam de uma comissária de bordo para a presidência de um daqueles países, no caso dos Emirados Árabes Unidos, para a aviação presidencial. Ali é a nata da comissaria de bordo. A nata da nata que teria aí, em termos mundiais, na aviação privada. Tá? Ali você tem que ter pelo menos 2 anos de experiência e eles querem quem é realmente profissional, conhece línguas e saiba fazer bem feito o serviço. São palácios voadores, toda uma nova técnica para treinar ali dentro. Vocês sabem bem que a comissaria de bordo, o seu principal objetivo ali está a bordo para segurança dos passageiros. Depois vem o resto. Então, era muito complexa, são uma frota imensa de aviões, os mais variados, e a gente tinha licença de voo em todos eles. Então, vocês veem, quando souberam, eles tinham uma vaga, e o primeiro lugar que eles iam buscar candidatos não era anunciando o emprego. Eles iam nas empresas que tinham ali pelo Golfo, as grandes, as menores, né? E falavam assim, a gente precisa de uma candidata, de uma pessoa XYZ assim, que fale línguas, se souber falar o árabe é um plus. Olha só, eles não queriam árabe, eles queriam um estrangeiro que falasse árabe, ou que arranhasse no árabe.
E aí, claro, a a chefe da comissaria de bordo, que era uma inglesa, até hoje eu lembro dela, Lynn Gray, ela não vai estar me assistindo, eu não sei, ela está lá, eu tenho a Lynn Gray, contato dela no meu Facebook, mas ela não vai estar me assistindo, eu não tenho muito contato com ela, mas na época ela era chefe das chefes lá das comissárias de bordo, né? Lá no Golfo, os europeus assumem essas grandes chefias. Ela não titubeou. Cláudia Saf, aquela brasileira que tem aí, que fala inglês, fala português, é popular, todo mundo gosta dela, fala árabe, então vai ser ela que eu vou indicar. Vocês estão entendendo como é que funciona a coisa? E aí, pelo árabe, que era um requisito que eles estavam querendo, porque os passageiros da presidência, eles privilegiam falar o árabe, muito embora no Golfo o inglês seja língua franca também, amplamente falada, mas as autoridades, elas querem falar o idioma árabe. E o árabe clássico, ainda por cima, nem se fala. Claro, com o álibi de sermos estrangeiros. Tá? Não estou falando aqui, um árabe não vai falar árabe clássico com outra pessoa, com outro árabe. Claro que não. Não vou mentir para vocês. Mas nós somos estrangeiros. Nós temos o árabe como segunda língua. E como fica bem um estrangeiro falando a língua deles, padrão, o árabe clássico. É de cair o queixo, gente. É de cair o queixo. E aí, lá fui eu, né? Marcaram minha entrevista, fui para Abu Dhabi, fiz a minha entrevista em árabe. No árabe clássico. Porque eles falam assim, olha, você não precisa inventar que você, só para conseguir um emprego, não. Você vai fazer uma entrevista em árabe. Você está sabendo disso? Eu falei, tudo bem, posso fazer. E aí me entrevistaram em árabe. E eu dei as respostas no árabe clássico. Foi a coisa assim, foi um dia inesquecível na minha vida. E aí eu volto ao início da live, que eu atirei no que vi, acertei no que não vi. Gente, eu nunca, na minha vida, quando eu larguei tudo no Brasil, eu era analista de sistemas na IBM. Eu era bem novinha, eu tinha 22 anos, assim, né? Eu falei, eu vou, aquela coisa da juventude, né? Aí eu vou, qualquer coisa eu volto, né? Não tinha nem internet. A internet surgiu quando eu já estava no exterior. E aí, quando eu fui estudar árabe na Síria, no Instituto Mahad, Instituto Ta'alim, ensina a Lugha al-Arabia, a língua árabe, lil-Ajanab, para estrangeiros. Quando eu fui para Mahad Ta'alim al-Lugha al-Arabia lil-Ajanab, eu jamais, nem se eu fosse Steven Spielberg, eu teria imaginado que o árabe me impulsionaria a ingressar na aviação presidencial de um dos países mais ricos do mundo árabe. Eu jamais, gente, imaginei que ao estudar árabe eu ia acabar na aviação presidencial dos Emirados Árabes Unidos. E aqui não é a questão de... Não fugiria muito ao tema entrar nos detalhes da aviação, tanto comercial, Tayaran al-Khalij, como na aviação presidencial. Mas eu posso falar. A cada rotina, a cada curso, a cada situação a bordo, a cada conversa com uma autoridade árabe, ali eles vendo, meu Deus, brasileira, تتكلمين اللغة العربية بطلاقة ما شاء الله. Eu falei, shukran jazila. Eles brincavam comigo e falavam no árabe clássico, كيف الحل ele vai falar shlonet, que é o slang, né? A gíria, o árabe coloquial do Golfo, do Khalij, shlonet, né? Shlonet, né, para a mulher. Eles falavam assim para mim, كيف الحل, né? Bem clássico, eu ria dessa, Ana, alhamdulillah, ana bikhair, ana labas, alhamdulillah. Eu respondia, eles riam a beça, os sheiks, né, as autoridades, era bem legal, eles gostavam muito. Uma estrangeira do outro lado do mundo chega ali, falar árabe clássico, tipo assim, o que está acontecendo aqui? Né? Era muito valorizado. Como se não bastasse a aviação, um dia dá, né? Chega, eu não sou de lá, e a gente acaba tendo saudade de quem a gente ama, tendo saudade da nossa família, tendo saudade de ir à padaria, tomar uma média, né, com pão na chapa, de sandália de dedo, né?
Isso dá, bate saudade disso, né? A gente fica com saudade disso. E bateu saudade muito forte. Para não mencionar que, lembrei como é que começou aquilo? Eu fui estudar árabe. E queria consolidar a língua árabe e pintou a aviação. Eu não estou desmerecendo nenhuma profissão maravilhosa, eu tenho até saudade de voar, para ser sincero, mas não era o que eu queria. Para mim, não era o que eu queria. Eu queria dar continuidade à minha carreira de, sei lá, de sistemas ou, né, de alguma outra carreira. Então, já deu 8 anos voando, não era mais o que eu queria. Então, eu pensei assim, eu vou agora pedir demissão e voltar para o Brasil. Também foi um vídeo maravilhoso aqui, contar como é que foi minha despedida, como é que eu entreguei minha carta de demissão, como é que minha chefe, né, falou comigo. Nossa, foi bem legal mesmo, mas eu tive de voltar. Voltei ao Brasil início da década de 2000, e aí já tinha surgido a internet, tudo mudou, não era mais a mesma coisa o que eu fazia na IBM em 1992. Era um outro mundo da informática. E mais, tendo viajado o mundo como comissária de bordo, eu pensei assim, é isso que eu quero para mim. Eu quero a vida internacional, eu quero falar línguas, eu quero lidar com outras culturas, essa cultura linda que eu conheci, que é o mundo árabe. Eu queria continuar nesse métier, mas uma coisa eu sentia falta. Uma coisa que estava no meu coração, que é o Brasil. O Brasil é assim, quando a gente tem amor, né? Amor patriota, né? Patriota no bom sentido, não xenófoba, não. É amor assim. Sabe quando você está no estrangeiro, você está no exterior e você vê a bandeira do Brasil, chega a dar um friozinho na barriga? Se você sente assim, você vai entender bem o que eu estou falando, tá? Eu amo os estrangeiros, amo as outras culturas, mas eu amo, acho que ainda mais o Brasil, sabe? E aí eu senti falta por isso que eu voltei para o Brasil. Mas aí eu queria continuar trabalhando nessa área, mas tinha um problema. O que eu iria trabalhar? Como eu ia trabalhar no Brasil se eu queria também internacional, exterior? E isso ficou na minha cabeça, né? Eu já tinha flertado com a carreira diplomática. Quem leu meu livro Diário de Bordo, Um Voo com Destino à Carreira Diplomática, sabe bem. Quando eu era comissária, no meio lá, fiquei quase 8 anos, né, lá pelo 4º, 5º ano, eu pensei assim, gente, eu quero voltar para o Brasil, mas eu quero continuar na área internacional. Foi quando, numa dessas visitas a embaixadas do Brasil, eu ia muito, né, quando eu era comissária, pernoitava em um país, quando, né, acordava, primeiro tomava meu café da manhã, eu ia para uma embaixada do Brasil. Ficava sentada no setor consular, a gente está falando da década de 90, tá, gente? Tinha setor consular, tinha jornais que chegavam por mala diplomática, Jornal do Brasil, o Globo, eu ficava lendo aquilo. E numa dessas embaixadas estava escrito concurso de diplomata aberto. Isso era dezembro de 1995. Tá? Aí eu pensei assim, vou me inscrever nisso aí. Conversei lá, pedi para falar com um diplomata, o próprio embaixador me recebeu, embaixador já falecido, Alain Hamou, hoje. Não consegui falar com ele depois que eu ingressei na carreira, felizmente. Mas ele me recebeu, um cafezinho, eu falei, embaixador, eu tô vendo aí tem um anúncio para abrir para diplomata, né? O que faz esse negócio de diplomata? Ele falou, não, o diplomata, ele representa o Brasil. Ele falou aquela coisa toda aqui que faz um diplomata. Aí eu falei, tem um concurso aberto, eu vou me inscrever. A prova é em março, eu peço férias em março, vou lá e faço. Aí, se você acha que eu passo? Passo, né? Porque eu falo inglês, eu conheço o mundo, eu amo o Brasil, acho que basta, né? Aí ele olhou, tadinho, meu Deus, que tonto. Se eu tiver amigos diplomatas assistindo, que mico, mas tomara que não estejam, mas tô falando sério, gente. E aí, eu bem assim, totalmente por fora, sem internet, aquela coisa. Ele falou, olha só, vai, faz e vê, sente a prova, vê como é que é, né? Eu li aquilo como sendo assim, tipo, vai fundo, vai que você vai conseguir, né? Claro que você vai conseguir. Então, sabe, pessoa bem tonta, pessoa sem noção. Aí eu fui, né? Fiz e tomei pau, claro, né? Eu conto tudo como é que foi isso lá no meu livro Diário de Bordo, mas não é um tema aqui. Aí depois de tantos anos, voltei para a aviação e tudo mais. Então, quando eu pedi demissão da aviação e voltei ao Brasil, início da década de 2000, eu pensei assim, o que eu vou fazer? Não consegui emprego, gente, não conseguia, porque estava tudo defasado, eu já estava defasada. Eu tinha que saber usar mais o computador, eu não estava mexendo mais nisso, né?
E aí eu pensei, sabe aquele sonho antigo de ser diplomata? Eu fui e encarei isso de novo. Falei, por que eu não posso ser diplomata se há outras pessoas que são diplomatas? Mas não é o foco do nosso assunto de hoje. O que eu quero chegar para vocês? Se vocês quiserem saber como é que foi minha saga, minha via crucis para passar no concurso de diplomata, eu conto no livro. Aí você vai lá ler o livro, tá certo? O Diário de Bordo, um voo com destino à carreira de diplomata. Eu fiz até um sitezinho pro livro, né? As pessoas que quiser comenta lá, mas dá uma olhada lá, sabe mais detalhes do livro. Chama-se www.claudiaassaf, Diário de Bordo. Tudo junto. Cláudia Assaf, tem 2 A's, né, no meio. Termina do Cláudia e começa do Assaf, né? Cláudia Assaf, diariodebordo.com.br. Ali você vai ver o que aconteceu. Mas eu já quero pular essa parte do livro e já ir para dentro da carreira. Entrei e passei na carreira de diplomata. Dentro da carreira, gente, se o árabe na aviação era importante para mim, na carreira de diplomata, eu vou te falar, hein, o que está me ajudando, o que está me permitindo ajudar aos meus colegas, ao governo brasileiro, aos meus superiores, aos meus colegas, ao pessoal mesmo de embaixada. Eu não estou falando aqui oficialmente. Eu deixo bem claro que isso aqui é minha opinião, tá? Eu não estou aqui falando em nome de Itamaraty, em nome de nada. Eu estou falando aqui, é nosso canal, é o nosso projeto de ensino da língua árabe, tá? Mas eu tenho que te dizer, porque isso acontece na minha vida profissional. Já aconteceram tantas cenas comigo por causa do árabe no Itamaraty, que me dá muito, em primeiro lugar, um amor ainda redobrado para os meus avós. Porque não fossem eles, eu não estaria falando árabe. Para mim, a eternidade, eu acredito na eternidade, e a eternidade deles está, para mim, na minha percepção de mundo, eles vivem eternamente no meu interesse pela língua árabe. Nessa live que eu estou agora com vocês, eles vivem aqui, os meus avós paternos, sírios, né? Porque é por causa deles que eu estou aqui envolvida com a língua árabe e querendo mostrar para vocês, com todo o meu coração, que aprender uma língua, e uma língua tão diferente, que poucos falam, no Itamaraty, quem fala o árabe clássico, do meu conhecimento, tá, gente? Pode ser que haja mais, já tem mais diplomatas estudando o idioma árabe, oficiais de chancelaria, assistentes de chancelaria, pessoal do Serviço Exterior Brasileiro, já vem uma galera grande aí, já estudando árabe, no próprio Instituto Rio Branco, o pessoal já está treinando lá o árabe, mas assim, o árabe clássico, já assim, de uma forma fluente. Eu tenho meu amigo, né, meu ministro Roberto Medeiros, nós temos ele falando, nossa, lindo o árabe dele, é meu professor até que eu falo, né, maravilhoso, fluente, perfeito, língua árabe clássica. E eu ainda assim, eu continuo estudando, eu estudo muito árabe, eu não me considero ainda ao nível do nativo, claro que não, eu não acho que vou chegar lá, eu não minto para ninguém, eu tenho árabe como minha segunda língua, então eu continuo estudando, né? Eu continuo estudando. E eu senti a dor de um luso-falante com o idioma árabe, né? Por isso que eu abri o canal, porque vocês são brasileiros, ou até tem gente também de Moçambique, Angola, né, até de Portugal, muitas pessoas de Portugal me escrevem, então é a língua portuguesa, porque eu uso a nossa língua mãe como ferramenta para apresentar o árabe. Palavras que tem, letras que tem no idioma árabe não tem no nosso português. Como a gente vai manobrar isso? E letras que tem no português, mas não tem no idioma árabe, esse som. O árabe é fonético, né? Não tem lá. Como a gente supera isso ao escrever um estrangeirismo, né? Uma palavra estrangeira, tá certo? Então, eu queria, voltando a como eu comecei essa live, atirei no que vi, acertei no que não vi. Vocês não precisam atirar em outras coisas para acertar em outras ainda diferentes. Acertem direto. Por quê? Porque vocês estão aqui me seguindo, e se você está me seguindo, eu estou te passando de bandeja essa experiência que eu tive. O fato de a gente estudar o árabe, muitos perguntarem, para que você está estudando essa língua, cara? Vai servir para nada. Gente, muitas vezes, já aconteceu, uma vez eu estava trabalhando em Brasília,
Estava acabando o expediente, de repente entra uma ligação, chefe de um departamento de África, fala assim, a presidência da República acabou de receber uma comitiva lá de um país árabe e entregaram uma carta em árabe, que queremos essa tradução imediata agora para sabermos os detalhes. Mas foi na hora, ali na mesma hora eu sempre tenho meu laptop, que eu tenho árabe nele, digitei lá, botei lá, digitei a carta, né para facilitar, digitei a carta todinha em árabe, gerei uma tradução e aí passei o pente fino na tradução, mandei. E aí foi uma coisa assim que em menos de 30 minutos a gente tinha o material pronto. Então, essas coisas, claro, quando você ama uma coisa, você faz uma coisa pelo que você também não é pago. Eu não sou paga para traduzir nada no Itamaraty, mas eu faço isso com prazer, tá entendendo? Eu estarei mentindo para você se é fundamental saber a quarta língua, né? Chinês, russo, árabe. É fundamental, você consegue desenvolver sua carreira, né? Mas pode ser um diferencial interessante. Pode fazer diferença entre você estar numa comitiva ou não estar numa comitiva. Eu já fui designada a ir para outro país só para cobrir uma visita presidencial, porque naquele outro país o protocolo real só falava o árabe e eles precisavam de alguém assim que entendesse tanto do trabalho da diplomacia quanto da língua. Então me ajudou bastante, vem abrindo portas. Então quero mostrar para vocês o que nasceu apenas como uma curiosidade. Meus avós falavam, queria ver qual é dessa língua, ir lá visitar, se transformou na minha principal ferramenta de trabalho. Então isso pode acontecer com qualquer um a qualquer momento. A gente pode trabalhar vídeos em quais tipos de oportunidades de trabalho podem surgir você sabendo árabe. Você vê um grupo de países, 22 países com PIB imenso, com muitas oportunidades, os países desenvolvendo cada vez mais na área de comércio exterior, na área das artes, a arte caligráfica, a arte de tradução de livros, até o básico que a gente fale, recepcionar no hotel ali, aqui o quarto é aqui, ali é acolá. A gente está falando de todos os níveis possíveis aqui de trabalho, eu não excluo ninguém no meu canal. Tem desde embaixadores aí fazendo curso, ou pessoas, até pessoas que só querem mesmo aprender ali o básico e tentar desenvolver um trabalho legal na área de turismo receptivo, né? Ou que cheguem árabes e aí mostra aqui onde é que são os principais pontos turísticos, etc. O céu é o limite. Eu atirei no que vi, acertei no que não vi. E vocês, estando aqui, vocês estão atirando no que vocês realmente querem, que é aprender um novo idioma. E para não dizer outros benefícios, a gente só está falando aqui de currículo. Você desenvolve sua cabeça, você vai pensar da direita para a esquerda. É um mundo aí de coordenação, desenvolvimento que um novo idioma pode te proporcionar. Mesmo antes de pegar a fluência, na jornada, muitas coisas acontecem na jornada. Vamos pegar algumas perguntas aqui que estão preparando para mim. O Plínio Honorato. Plínio, você me pergunta qual idioma fala no Afeganistão, né? Quando vai ter o curso? Bom, Darmi é uma língua que não é o árabe lá, não se fala o árabe. Muitos estão me perguntando acerca do Afeganistão. Muitos estão me perguntando acerca do Afeganistão. Por quê? Né? Porque esse Afeganistão não é um país árabe, não fala árabe, e eles podem ter até um alfabeto, sim, é um alfabeto, muitos têm um alfabeto similar, como o alfabeto árabe, né? Você tem o persa, que é no país do Irã, no Irã, eles falam persa, usam o alfabeto árabe, com acrescido de algumas letras adicionais, que inclusive no árabe a gente pede emprestado do persa. A gente pede emprestado do persa quando a gente não pode, por exemplo, falar o P de Paulo, né? P de Paulo, não tem árabe. A gente pega emprestado do alfabeto persa e do alfabeto afegão também, eles usam. O alfabeto paquistanês também usa o alfabeto árabe. Então, essa região ali da Ásia Central, você vai ter essas línguas que não falam árabe, não são árabes, mas usam o alfabeto, esse mesmo alfabeto da língua árabe, tá certo? Agora, por que as pessoas estão me perguntando sobre o Afeganistão? Eu não estou credenciada aqui para opinar politicamente, eu não vou dar minha opinião política, mas as pessoas me perguntam porque há grupos fundamentalistas, e fundamentalismo é execrável, né? Qualquer fundamentalismo de qualquer área, religião, então nesse fala, o fundamentalismo é muito triste. E no caso, por o grupo se autoproclamarem islâmicos, né? Acaba que suja, né? Macula
a imagem dos queridos irmãos muçulmanos, né? Eu mesma tenho muitos amigos muçulmanos, muitos amigos queridos, os muçulmanos como os cristãos, os judeus, os que seguem outras religiões, os próprios ateus, os gnósticos. As pessoas só querem uma coisa, querem viver, gente. Querem viver, querem crescer seus filhos, querem ter coisas, ter um mínimo de dignidade na vida. O fundamentalismo, o crime, essas coisas a gente não pode associar com nada. Por exemplo, recentemente aí a gente viu a tragédia que aconteceu numa cidade aí em São Paulo, né? Acho que foi Araçatuba. Que tragédia, né? Isso foi feito por brasileiros, por irmãos brasileiros, né? Mas será que todos nós devemos receber o rótulo de assassinos, de criminosos? Vocês estão entendendo como é que funciona? É a mesma coisa que se dá quando acontece isso, né? Existe toda uma retórica, aí vem a guerra da desinformação midiática, aí entra em geopolítica, os países que estão envolvidos nessa geopolítica ali, é complicado. Então, o Afeganistão, a gente associar isso a coisas assim, se alguém para você falar, pô, você está estudando árabe, esses talibãs lá não tem nada a ver uma coisa com a outra, e ainda que houvesse, nós tivemos grupos terroristas que se diziam, né, muçulmanos e eram árabes, porque a grande maioria dos árabes eles são muçulmanos, tá? E daí a confusão da coisa, né? Mas não se confundam, árabe é um povo lindo, e tem uma língua maravilhosa, rica, histórica, e vocês não podem confundir alhos com bugalhos, tá certo? Sejam bem firmes na hora que vocês estiverem explicando. O sonho é de você, o sonho não é do seu interlocutor. Você sabe o que você está fazendo, você não está fazendo mal para ninguém, você está aprendendo um idioma novo, você está aprendendo sobre uma cultura que é formada por seres humanos também. Então, vocês têm vários subsídios aí para, com muito afeto, não precisa brigar com ninguém, não precisa xingar ninguém. Com muito afeto, muito carinho, vocês expliquem a quem estiver falando com vocês e estiver associando coisas ruins, né, ao mundo árabe, tá? Assim como poderiam estar associando várias coisas ruins ao Brasil, e não é o caso. Tá certo? Então vamos continuar aqui nas perguntas. Quando vai o Rafael Duarte, né, Adalberto Rocha, José Vaz, né, sofreram preconceitos por aprender árabe. Rafael, Adalberto, José Vaz, vocês não são os primeiros que enfrentaram esses preconceitos, né? Isso até eu talvez não me cheguem. Eu não deixo, eu confesso a vocês, quando chegam comentários, você está ensinando ao povo brasileiro a ser terrorista. Já chegou um comentário assim. Vocês acham que eu vou responder? Né? Em primeiro lugar, a pessoa está passando um recibo assim, eu sou burro, eu sou ignorante, eu não sei, eu não conheço nada disso, já estou te rotulando pelo que eu leio por aí, né? Leio a guerra da desinformação, né? Jogam aí certos conceitos que a pessoa acaba internalizando aquilo sem nem questionar. Então a pessoa está passando um atestado não falo nem de burro, que é forte, né? Porque às vezes até um familiar nosso fala, por que você está estudando isso? Uma língua que, poxa, é só de terrorista? Às vezes uma pessoa que a gente ama fala isso, né? Não estou chamando ninguém de burro, não, na própria família, né? Então, é ignorância mesmo, ignorância é o fato de ignorar, desconhecer. Então você chega com muito afeto, muito carinho, com muita calma, fala, não é por aí. E vai e começa a explicar para a pessoa, né? Com o tempo a gente pode estudar mais história, trazer um pouquinho lá de trás, o que os árabes fizeram, as traduções, né, dos escritos dos grandes filósofos gregos, né, a parte quando foi da dinastias dos Abássidas, né, que foi o auge das dinastias da liderança profética do Islã, né, depois que o profeta, a paz esteja sobre ele, em respeito aí aos colegas muçulmanos, aos seguidores muçulmanos, quando a gente menciona o nome do profeta, a gente deve seguir com a frase que a paz esteja sobre ele. Então, quando a gente menciona o nome do profeta Muhammad, a gente pronuncia que a paz esteja sobre ele, né? Então, desde essa questão, né, dos muçulmanos, do preconceito, porque acha que
perpetra o terrorismo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá certo, gente? Acreditei nisso. Márcio tá Vamos ver mais uma pergunta do Márcio. Eu não tenho nenhuma confiança em mim quanto a ter inteligência linguística. O que fazer para adquirir confiança e não me achar um besta para aprender o árabe? O Márcio, né? O Márcio não tem confiança linguística. Eu precisaria definir um pouco melhor o que é confiança linguística, tá? Confiança linguística talvez você esteja falando desembaraço em falar a língua, né? O que acontece? Muitos acham que não dão para a língua, não dão para falar a língua, sabe? Talento, essas coisas. Mas eu não acredito nisso, porque o que você deve focar em primeiro lugar, decidir. No que você decidiu a estudar a língua, você tem que ver qual é a técnica, qual é a metodologia que vai se adequar melhor à sua forma de aprender. Por exemplo, eu tenho uma memória auditiva muito boa. Então, para mim, quanto mais repetido, ouvindo repetir, para mim tanto melhor. Eu gosto muito também de fazer mnemônicos. O que pode estar acontecendo com você, Márcio, é que você talvez não use o que você aprende e aí cai no esquecimento e aí não desenvolve. O que você pode fazer é tentar não abraçar o mundo com seus braços. Foque só um pouquinho. Sei lá, aprende hoje, sei lá, só hoje você vai aprender, sei lá, o bom dia em árabe. Sabah al-khair. Sabah al-khair. Sabah. Lembra de sábado? Sabá, tá? Sabá, mas é um S forte, Márcio. Ba. E aí no final com tá? Aspirado. Finge que você vai botar um bafo na janela. Não arranha. Então, sábado, lembra? Sabah. Todo mundo sabe. É o artigo al-zais, que até tem muitas palavras em português que começam com al, tá? Al-Qantara, por exemplo. Al-Qantara. Esse al é o artigo definido no árabe, al. E khair, arranha. Você vai cuspir. Khair. Se você souber inglês, lembra de hair. Então, sábado e cabelo. Sabah al-khair. Fazendo mnemônico, sabah al-khair, você vai internalizar isso. Vai chegar amanhã, você vai encontrar um árabe, Márcio, você vai falar sabah al-khair, com confiança. Tenha confiança e não precisa sair perfeito, tá? Tentar falar, né? Feito, né? Melhor do que perfeito. Já aprendi essa frase aqui. Feito é melhor do que perfeito. Tente, bote para fora, que com o tempo você vai soltar, você vai passar por um ponto de inflexão que dali ninguém mais te segura, Márcio. Tá bom? Confie que é possível. Não se importe com o que as pessoas estão falando, que é muito difícil. Qual o credenciamento da pessoa que está te falando que é difícil tem para te falar que é difícil? Tá? Então pensa nessas coisas. Vai a fundo, tenta aí desenvolver o seu árabe, você vai conseguir. E nunca se compare com o outro. Sempre se compare com você mesmo. Por exemplo, antes dessa live, Márcio, você não sabia falar bom dia em árabe. E agora você já sabe. Sabah al-khair. Hoje você sabe falar bom dia em árabe. Sabah al-khair. Sabah al-khair. Fica aí repetindo. Quando você for tomar seu banho, você vai Sabah al-khair. Vai tomando banho, ó. Sabah al-khair, sabah al-khair, sabah al-khair. Repita. A habilidade virá com a repetição. Sabah al-khair, sabah al-khair, sabah al-khair. Apesar de estarmos aqui de noite, né? Seria massa al-khair. Lembra de massinha, né? Massa de pão? Então, massa. Só que seria oxítona. Massa al-khair. Massa al-khair. Boa noite. Boa noite do good evening. Né? Não é o boa noite de dormir. É outro boa noite. Né? Um boa noite quando você chega no lugar. Massa al-khair. Tá certo? Então, vamos lá. Mais alguma pergunta? A Regina Silvestre, né? Existe certificação para fluência em árabe como o TOEFL, por exemplo. Regina Silvestre. Olha, Regina, a certificação para a língua árabe, ela até que existe, mas no mundo árabe lá, uma universal internacional, não que eu ainda tenha conhecimento.
eu me comprometo a pesquisar isso para vocês, tá certo? A pesquisar para vocês, para ver como é que a gente faz até uma certificação do meu curso, tá? Muitos me perguntam, eu venho estudando essa área, pelo menos para alfabetização, ter o certificado, tá certo? É importante a certificação? Eu creio que sim, mas mais importante que a certificação é você provar numa entrevista, numa prova de nivelamento de algum instituto árabe no exterior, tá? Tem muitos cursos no exterior, isso daria um novo vídeo aí que eu queria conversar com vocês. Vale a pena. Quem tem um tempinho aí para tirar 1, 2 meses de férias. Eu fui para estudar, eu acabei ficando 2 anos estudando árabe na Síria, na Mahad, né? Ta'lim al-Ilajanim. Acabei ficando 2 anos, o que foi fenomenal, mas assim, é um momento sabático que você para a sua vida para dar um gás focando naquele seu sonho, né? A certificação, então, eu vou ficar devendo para poder ver aí direitinho com as pessoas que estão me ajudando, uma equipe bacana que eu estou conseguindo aí formar, para a gente ver como é que faz essa parte da certificação. Tá bem, Regina? O Nassur, né? Vamos lá. Quem aprende o clássico entende outros dialetos. Essa é uma grande dúvida que quem estuda o árabe clássico padrão tem, tá? Então vamos lá, o árabe ele é tão rico, a riqueza do árabe vem desses tantos dialetos que são falados, né? São 22 países, em cada país você vai ter uma forma diferente de falar o árabe, tá? Mas não chega a ser uma língua, uma outra língua, não, porque os árabes eles entendem o árabe clássico padrão, tá? Agora, o Nassur está perguntando, mas nós entenderemos o que eles estão falando? E aí vem o seguinte, será muito difícil um brasileiro, uma pessoa que não esteja inserida no mundo árabe, da noite para o dia, ou de repente, ter de lidar com árabes de 22 países. É muito difícil isso. O que vai acontecer é que, se você tiver de lidar com um árabe de quaisquer países desses, você bota o botão aqui do árabe clássico e eles saberão. Você é estrangeiro, eles vão te responder em árabe clássico. Agora, vamos supor, você fechou um contrato de trabalho no Catar, por exemplo, onde vai ser a próxima Copa do Mundo, em 2022, né? FIFA, o Mundial FIFA de futebol. Em 2022, eles estão recrutando voluntários. Eu estou aqui hipoteticamente, tá, gente, da minha cabeça. E claro que quem fala o árabe não é obrigatório, mas vai ser com certeza um plus, né? Vai fazer a diferença entre uma pessoa que sabe e uma pessoa que não sabe. Uma pessoa que não sabe nada, uma pessoa que sabe o básico, essa pessoa já está em vantagem, certo? Porque já pode trabalhar no setor de hospitalidade, né? O setor que receba convidados, leve ao hotel, né? Então já dá para fazer aquele marhaba kayfal, né? Dá para fazer aquele meio de campo ali, bem interessante, com um pouco árabe que vocês souberem. Então, nada impede de lá você começar a aprender umas expressões típicas do árabe do Catar, por exemplo. Se você vai lidar com muitos egípcios, aprenda então o dialeto egípcio. Mas assim, não é tão diferente, tá? Não é tão diferente. Muitas palavras do árabe padrão vai ter no árabe falado. Jamil é bonito. Jamil, você fala em todos os árabes, todos os países, né? Ba'id, longe, Ba'id, tem todos os árabes, todas as línguas, todos os dialetos. Masar al-khair, sabah al-khair, kayf al-hal, todo mundo entende, é tudo, né? Tudo dá para entender, então não é tão diferente assim. Claro que, estando lá no local, da noite pro dia você aprende. Por exemplo, kayf al-hal, como vai? No Egito, zayyak, para mulher, né? Shlonak, no Golfo, né? Shekbar. Então, vocês aprendem rápido. Agora, o árabe clássico padrão vai ser muito mais produtivo para um estrangeiro que tenha o árabe como segunda língua. Muito mais tranquilo, você sabe. Não precisa também... Claro, até dentro do padrão, gente, isso seria importante falar. Dentro do árabe padrão, você pode aprender também um árabe padrão, o culto dos cultos, né? Com as harakat, que são os diacríticos, nos seus lugarzinhos. Eu nem passo esse árabe padrão, tá?
Nem os próprios árabes, olha só, sabem a fundo esse árabe padrão. Porque é uma gramática muito complexa, linda, lógica, mas é complexa, sabe? Então é um padrão light, digamos assim, versão beta, sabe? De quem entende aí de informática. Então é uma versão beta aí do padrão do árabe clássico aí que eu passo para vocês, que é aquele árabe clássico, mas não é aquele tão difícil, é aquele árabe para você se comunicar. Já na primeira aula você já vai conseguir trocar umas ideias. Agora, eu sempre falo, aquele que quer continuar a estudar a fundo o idioma árabe padrão, aí eu recomendo que vá, como eu fiz, vá lá para estudar no país árabe, numa universidade. Faz um curso de verão, um curso de 1 ano, um curso de 2 anos, faz uma graduação completa lá no mundo árabe, que eles aceitam alunos estrangeiros. Claro que no primeiro ano você vai ter que estudar o árabe, né? Bem legal. Claro que você chegando já alfabetizado, já falando alguma coisa, você vai estar anos-luz na frente de quem vai chegar cru, né? Então, tudo isso não existe, não é maniqueísta, ou sabe ou não sabe. Quem estuda matemática, uma equação diferencial, existem nuances ali, né? Tem 50 tons ali, né? Sem fazer qualquer comparativo, mas você tem várias ali gradações que você pode se inserir. Uma dessas gradações é a sua, é o seu nível. Compare com você mesmo. E é o meu nível também. No espectro aí até o nativo, estou ali no meio, talvez indo para o avançado, ainda estou aprendendo também. Tá certo? Então, não é para se assustar com tantos dialetos. Talvez mais um motivo. Por ter tantos dialetos, fique com padrão. Que com padrão você se vira bem nos 22 países. Tá certo? Então é isso aí. Alguma pergunta a mais? Qual dialeto escolher? Ed, o dialeto que você vai escolher, Ed, é o dialeto que vai satisfazer as suas necessidades. Se você, por exemplo, vamos supor que você contraia um matrimônio com uma tunisiana, você vai aprender o árabe sírio? Não vai, cara. Você vai aprender o árabe tunisiano, você tem que trocar umas ideias com a sogra, você tem que fazer um salam aleikum ali com a família. Você tá me entendendo? Então, cada um vai ter o seu motivo. Você quer fazer um curso de verão no Egito, tu desde já vai no YouTube árabe do Egito, né? Egyptian árabe. E vai lá, ó, e aprende o dialeto deles, né? Os egípcios. Então, você vai depender da sua necessidade. Tá certo? Você tem uma ascendência libanesa, como eu tenho um aluno que está recuperando esse link, né, da ascendência, encontrou a família lá, né, em Baalbek, então está indo para lá, queria aprender o libanês, ótimo, mas você sabendo o padrão, o alfabeto sobretudo, quando for falar o dialeto, você não vai falar o dialeto assim de qualquer jeito, você vai falar um dialeto com a pronúncia bem próxima ao árabe nativo. Né? Porque o som é aquilo que está no alfabeto. São aqueles sons que existem, tá? Não existem mais nem menos. São aqueles sons que existem. Então, se você souber o som de cada letrinha do alfabeto, mesmo ouvindo o coloquial, você vai associar, se é um reino, kaf, kef, um fá, né? Você vai associar ao alfabeto. Facilita bastante, tá bom? Vamos ver a última pergunta do Renato de Santana. Posso misturar o clássico com o coloquial? Pode, isso acontece bastante. Sobretudo porque tem alguns árabes que eles falam clássico ali, eles entendem tudo, e às vezes eles querem, né, numa entrevista, né? Porque não é qualquer um que fala o clássico, tá, gente? Para falar o clássico, você é tão acostumado ali, eles são, a falar o coloquial, que às vezes sai uma palavrinha coloquial, tá certo? Para falar só o clássico, só realmente quem estuda e que dentro do mundo árabe mantém esse estudo, tá certo? Mal comparando, a gente pode pensar no português também, tá certo? Você pode, às vezes, você tá batendo papo na praia com os amigos, opa, qual é, tudo bem? Fala, e aí, o que manda? Não é assim? E quando você vai contar um caos aí pros teus amigos, pô, cara, tu não sabe o que me aconteceu ontem. Putz, eu fui lá na vila, você não sabe. Mó ruim aí, mó ruim. Pô, mas aquele filme foi massa. Aquele filme foi massa pra caramba, não sei o quê. Agora, se eu for falar isso num português padrão, querido amigo, sabe, ontem não deu certo. Aquela situação
foi um pouco traumática para a minha pessoa. Mas o filme que eu assisti, né, porque o verbo assistir nesse sentido de ver o filme, né, ele é transitivo indireto, pede a preposição a. Então, o filme que eu assisti foi muito interessante e foi um filme de que gostei muito. Vocês percebem? É mais ou menos isso, gente, a diferença. Mas se entende, todo mundo se entende. Tá legal? Não é para ter medo de estudar o clássico. Vai pro clássico, estuda o padrão. O clássico não é clássico de erudito, mas é um padrão. Tá certo? Perder vocês não vão. Se for acontecer alguma coisa, vocês só têm a ganhar em vários campos da sua vida. Tá certo, então? Então, eu vou concluir essa live. Eu vou concluir essa live aqui, que vai ver aqui meus amigos me ajudando aqui. Muito obrigada pela participação, pela ajuda. Sem ajuda a gente não é nada. E eu queria agradecer a vocês. E mais uma vez, eu atirei no que vi, acertei no que não vi. E eu estou trazendo essa experiência para vocês. Oportunidades 1000 esperam por vocês, seja no mundo árabe, seja no próprio Brasil. Quantos lugares aí, instituições, e sobretudo na hotelaria, no turismo, e não só isso, comércio exterior, o volume de comércio do Brasil com os países árabes é muito, muito intenso e precisa cada vez mais de pessoas que têm uma boa interlocução com eles. Muito embora o inglês seja bem falado, bem usado, amplamente, língua franca, é falado, mas quando a pessoa sabe o árabe, muda o cenário, muda a questão da relação de confiança, muda tudo. A pessoa, tá falando árabe? É aquele orgulho, aquela, né, a pessoa, como se fosse, meu Deus, eu sei, se sente, sabe, em casa. A pessoa fica mais à vontade. E aí você vai poder fechar negócio, vai poder ficar até desenvolver uma certa amizade com a pessoa. É bem legal, mas isso não dá para eu passar, né? A linguagem não alcança isso, a representação pela linguagem, só vivendo para entender. Tá certo? Então, eu vou fechar aqui, eu volto aqui, vamos fazer mais uma live para que cada vez mais vocês possam compreender o que significa iniciar a jornada, estar caminhando rumo à fluência do árabe. Tenho certeza que a caminhada vai ser muito mais interessante do que a fluência em si lá na frente, quando você adquirir essa fluência. Tá certo? Ilá liqa.